Muito bem, meus irmãos. Estamos novamente aqui no canal Refúgio Teológico para a gravação do curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Estamos agora no livro de Gênesis, tá? Capítulo 1. Iremos aqui trabalhar o primeiro dia da criação, o segundo e o terceiro dia da criação, certo? Bem, o primeiro dia da criação vai do versículo 3 ao versículo 5, tá bom? Bem, já vimos que a Trindade está presente na criação. Deus traz à existência o universo, né, de forma completa, né, abrangente, usando ou não o Big Bang, sem matéria pré-existente. Então, o Espírito de Deus energizando a Terra, agora a palavra sendo o agente criador. Bruce diz que Deus é o grande herói da criação. E cada evento ocorre segundo a expressa vontade dele e por meio da agência de sua palavra. Então, Deus não apenas cria, mas também está fascinado com a sua criação. Milton chega a dizer que Deus é o solista, o narrador e o acompanhador dessa grande obra criadora. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas, entre tarde e manhã, dando nota máxima à obra da criação. Derek tem razão em dizer que as obras específicas de Deus, chamando as coisas de existência, não dão lugar a noções de um universo autoexistente, ou que luta por isso, ou que surgiu por acaso, ou que é uma emanação divina. O universo, onde ser uma emanação de Deus, é um produto de sua vontade pessoal, ou seja, tudo deriva de Deus e está sujeito à sua palavra. Destaco aqui 5 verdades preciosas. Primeira verdade: uma ordem expressa. Disse Deus: haja a luz. A palavra de Deus tem poder criador. Era o verbo por meio do qual tudo foi feito. João capítulo 1, versículo 3. As coisas visíveis e invisíveis, né? Tanto a matéria, né? Tudo que está aí na sua casa e no mundo, como o próprio átomo, as moléculas. Então, por meio da palavra, o universo foi criado. Um resultado imediato. E houve luz. A palavra de Deus é proferida e surte efeito imediato. Isto é, Deus ordenou que houvesse luz. E a luz surgiu. Brahman tem razão em dizer que a palavra de Deus é ao mesmo tempo ordem criadora e o ato consumado. Pois Deus fala e cria falando. A palavra de Deus é a palavra de ação. Sua palavra gera ação. A palavra de Deus tem poder criador, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. George disse que a energia é vital para o habitat humano e a luz é energia. Por isso, a primeira ordem de Deus foi: haja luz. Deus é a fonte última da luz. Karl Barth disse que a missão de luz antes do sol poderia ser lida como franco protesto contra toda e qualquer espécie de culto ao sol. A terceira verdade é uma variação importante. E viu Deus que a luz era boa. Deus cria e avaria. Ele faz e aprecia o que fez. Em outras palavras, o Criador deleita-se com as obras de suas próprias mãos. Brahma disse que, nesse contexto, boa significa compatível com sua natureza. Em outras palavras, não poderia ser melhor. O resultado desejado foi obtido. Quarta verdade. Deixa eu ver aqui. Bem, quarta verdade. Uma separação necessária. E fez separação entre a luz e as trevas. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Deus criou um universo organizado. Ou seja, desde o primeiro dia da criação, ele estabeleceu o princípio de separação, o que fica evidente que Deus separa luz de trevas, o dia e noite. E ainda quando separou as águas sobre o firmamento, as águas debaixo do firmamento, bem como a terra das águas, Derek diz o seguinte: as trevas as trevas são parte integrante do que é muito bom. Não são anuladas, são apenas postas em subordinação. Eu não sei se minha internet está boa aqui, então acho que eu vou apenas citar aqui apenas esse aspecto aí da questão. Não vou me prolongar muito, mas depois eu vou continuar, obviamente, né?
mas a minha internet aqui deve estar um pouco fraca. Acho que vai ficar interrompendo um pouquinho. A gente vai ver aqui essa questão aqui e depois eu vou concluir aqui, tá bom, pessoal? Para não prejudicar aí vocês. Bem, Bruce disse que as fronteiras são importantes tanto na ordem criada quanto na ordem social. Nesse sentido, quando tudo se mantém em seu devido lugar e não ultrapassa os limites, a ordem e não caos. Então, quinta verdade, uma definição vital. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Quando Deus chama a luz dia, ele dá ao dia sua incumbência, sua natureza. Em contrapartida, ele chama as trevas noite, dá à noite um limite de tempo e submete-se ao seu senhorio. Deus exibe sua soberania dando nomes aos elementos, pois dar nome é uma indicação de domínio. Isso revela que Deus, como supremo governante, Deus definiu o que é luz e o que são trevas, o que é dia e o que é noite. Definiu também luz como dia e trevas como noite, o que nos mostra que o universo de Deus é um mundo de definições óbvias, não de confusão. Vamos ver aqui o segundo dia da criação, ok? Segundo dia da criação. Deus criou o firmamento, ou seja, os céus. Nesse dia, ele não apresenta nenhuma variação, contudo, destacamos três verdades. Veja só. Primeira verdade, Deus ordena. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ordem de Deus. A realidade são a mesma coisa, visto que sua ordem produz necessariamente os efeitos desejados. Segunda verdade, fez pois Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e assim se fez. Além da palavra criatura haja, o verbo caça, fazer, significa levar algo à condição de finalizado, transformar algo de forma inicial de forma final. Isso é a verdade. Deus define e chamou Deus o firmamento dos céus e houve tarde de manhã, segundo dia. Dorme disse que somente o nome deixa óbvio que o firmamento criado é o céu terrestre. A partir do segundo dia da criação, não fala mais da criação do universo, mas da Terra, do mundo que não é idêntico ao universo. O céu é coisa criada. Pensando como criatura, o céu é coisa criada. Pensando como criatura sujeita a Deus, seria um caráter divino. O Antigo Testamento tampouco o considera a morada de Deus, pois nem mesmo os céus dos céus podem conter o Deus vivo. A Bíblia fala dos céus de três céus: o céu atmosférico, o céu sideral e o céu do trono de Deus, também chamado terceiro céu. Terceiro dia da criação. Vou ver se eu continuo aqui, certo? Eu ia interromper até o segundo dia, mas eu acho que eu vou continuar aqui até o terceiro dia da criação e finalizar esse vídeo por conta da internet. Tá muito fraca mesmo aqui. Não sei se vai ficar depois assim, dando mal sinal aí para vocês, né? Terceiro dia da criação. Deus cria os mares, a terra, e ordena que a terra produza relva, ervas e árvores frutíferas, que davam sementes segundo sua espécie. George diz que Deus está preparando nesse dia, terceiro dia, um futuro habitat para o homem, que é a criatura da terra, o alimento para o homem, a vegetação. Cresce em terra e sob a ordem de Deus, a terra e o mar se separam e formam a vida e beleza enfeitaram a terra. Uma verdade aqui que o autor procura destacar é Deus criou os mares. Em primeiro lugar, né? Deus criou os mares. Disse Deus também: ajude-se as águas debaixo dos céus no seu lugar. E o ajuntamento das águas mares fica evidente que havia apenas um mar. E essa realidade foi mudada depois do dilúvio, com diferentes oceanos e mares. O que Deus chamou de mares, os cientistas chamam de super-oceano ou Pantanasa. Segundo lugar, Deus cria a terra. Aparece a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. O que Deus chamou terra, os cientistas chamam de supercontinente ou Pangeia. Adalto Lorenz disse que os milênios antes da teoria da tectônica
de placa ser formulada, o relato bíblico já falava da existência de um único continente primordial, de um único oceano. Somente quando Deus dá o nome ao que se formou pela separação, eles começam a existir como elemento no mundo, sendo governado por Deus e recebe sua destinação. Na criação ao dilúvio, havia apenas uma terra, ainda não separada como a temos hoje em continentes. Terceiro lugar, Deus dá ordem à terra e disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim se fez. A terra é capacitada a produzir aquilo que é próprio. Nesse caso, a terra é o agente por meio do qual Deus cria, media seu poder gerador. Fica evidente, portanto, que não há justificativa para deificar a terra, chamando de mãe natureza. Braumer, nessa mesma linha de pensamento, diz: agora a palavra de Deus dirige a terra. Deus convoca a terra para um ato criador. Deus reparte poder criador. A palavra ordena que a criatura agora passe a gerar coisas novas. Morris destaca o fato de que as plantas foram feitas não como sementes, mas como plantas adultas, cujas sementes estavam nelas. Da mesma forma que Adão foi criado como um homem maduro, não como um ser ainda não desenvolvido. Já a expressão, segundo a sua espécie, indica limites aos poderes de reprodução. O cientista Morris ainda corrobora essa ideia, dizendo que cada organismo criado existe uma semente programada para capacitar a continuar a replicação desse tipo de organismo. Cada tipo de organismo tem sua própria estrutura DNA e pode somente reproduzir de acordo com sua espécie. Deixa eu ver aqui como está. Então, resta-nos afirmar que existe mutação, mas não transmutação da espécie. Então, basicamente aqui, pessoal, só uma observação importante aqui é que existe mutação, tá? No sentido daquilo que realmente existe. Mutação não tem nada a ver com a evolução, ok? Então, o dogma da evolução que diz que todos os seres vivos estão relacionados por um ancestral comum e dele descende é refutado, tanto pela ciência como pela Bíblia. Uma mangueira jamais vai produzir abacate, um macaco jamais vai gerar um ser humano. A Bíblia e a ciência não se contradizem, e ambas derrubam por terra a teoria da evolução. O último lugar, quarto lugar, a terra obedece ao Criador. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. A criatura recebe ordens e obedece ao Criador, tornando-se agente da obra da criação. Então, essa é basicamente uma certa explicação que eu estou procurando fazer sobre aí, o erro do gênero.